Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um encontro aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Junte a sua família, compartilhe o link deste encontro com os seus amigos, para que eles também possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, fortaleça as nossas vidas através deste encontro. Mantendo um texto bíblico próximo a você, nós vamos ler o livro de Salmos. Salmo número 4, a partir do versículo 7. Salmo número 4, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mais alegria nós temos em nossos corações, em saber que a graça do Senhor nos alcançou, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã em nossas vidas, do que quando nós olhamos para aqueles que não conhecem ao Senhor. O Senhor é quem enche os nossos corações de alegria. O Senhor é quem fortalece as nossas vidas. O Senhor é quem nos sustenta. Por isso, mesmo em tempos de lutas e dificuldades, nós podemos dizer que no Senhor nós descansamos. Mais uma vez eu quero dizer que você possa ser fortalecido através deste encontro, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por sua palavra, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu sei que muitos irmãos estão vivendo momentos de lutas, momentos de dificuldades, mas nós cremos que no Senhor, que fortalece as nossas vidas, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos abençoado dia após dia. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui mesmo através da tecnologia. Mas estamos aqui, ó Deus, para em família, louvar ao Senhor, pedir para que o Senhor fortaleça, fale aos nossos corações, ó Deus. Renove as nossas vidas, a nossa disposição, a nossa alegria, as nossas forças, ó Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, Pai, neste encontro, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando, ó Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Vi um anjo voando pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo escolhido pegue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Adorai aquele que veio.
à família da Igreja Presbiteriana, da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, da qual eu faço parte, com muita honra, com muita alegria. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pelos 59 anos de vida que ela faz agora nesse ano, e queremos trazer para você agora uma canção, umas canções através do nosso coral, o coral da Segunda Igreja Presbiteriana. Que você seja abençoado com essa canção, que essa canção fale ao seu coração e honre o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aquele que pôs fim às minhas guerras é o mesmo que pôs
bom é louvar ao Senhor, né, meus irmãos? Que equipe de louvor maravilhosa. Muito obrigado a esses irmãos que estão trabalhando tanto neste tempo de pandemia. E que saudade de estar com cada um de vocês. Que saudade de estar aqui à frente e olhando para vocês. Muita saudade em nossos corações, todos os pastores, presbíteros, a equipe de louvor. Nós estamos orando, esperando o tempo certo de podermos estarmos juntos. Continue orando por isso. Esperamos muito por esses dias. Estamos com muita saudade de cada um de vocês. Sabemos que o nosso templo ele está fechado, mas a nossa igreja continua trabalhando muito, alcançando a vida das pessoas através da diaconia, através dos ministérios. Queridos, como nós temos visto uma igreja ativa neste tempo. O trabalho da EBD, o trabalho do Ministério de Famílias, que bênção ver que a igreja neste tempo está ativa e está trabalhando. Glória a Deus por isso. Por isso, meus irmãos, nós contamos com as colaborações de vocês. Está aqui os dados das nossas contas. Se você desejar ofertar, dizimar, faça com alegria, faça com disposição, faça com generosidade de coração. Deus tem usado muito a segunda igreja presbiteriana aqui na cidade de Uberlândia e você pode fazer parte disso. Parte da vida dos nossos seminaristas, parte da vida dos nossos missionários, parte do nosso trabalho social. Deus tem nos abençoado tanto. E nós temos uma igreja tão amorosa, uma igreja que nesse tempo está tão junto. Nós agradecemos a cada um de vocês. Eu quero separar um tempo de oração e de intercessão por aqueles que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde. Sabemos que temos esse quadro da pandemia, quantas pessoas próximas, amigos, familiares, pessoas próximas a nós que perderam outras pessoas por conta deste tempo, mas também, além disso, sabemos de outros irmãos que estão passando por alguma luta, por alguma dificuldade. Por isso, se você conhece em específico algum caso, eu não vou colocar aqui algum caso em específico, mas se você conhece em específico alguém que está com alguma dificuldade, sofrendo alguma enfermidade, eu queria te convidar você orar por esta pessoa. A tirar esse tempo de rogar a Deus por essa família. Você conhece alguma família que perdeu alguém, uma família que está enlutada nesse tempo tão difícil? Eu quero te convidar a orar por essa pessoa, por essa família neste tempo. A oração ela é poderosa, meus irmãos. Então por isso nós como igreja, mesmo não estando juntos, nós vamos neste momento todos orar uns pelos outros, lembrar daqueles que estão passando por algum momento de luta e dificuldade. Vamos tirar esse tempo de oração? Senhor, nós intercedemos, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, pelas suas misericórdias. E essa atitude de clamar, de rogar ao Senhor, mesmo num tempo tão difícil, mesmo num tempo de tantas lutas, ó Pai, traz um conforto para os nossos corações. Porque nós sabemos que podemos buscar ao Senhor. Nós sabemos que podemos rogar, interceder, te clamar. E a certeza que o Senhor está nos escutando. A certeza que nós não estamos sozinhos, que o Senhor que é soberano está cuidando de todas as coisas, ó Pai. Nós te agradecemos. Pedimos àqueles, ó Pai, que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão enlutados. Por aqueles, ó Deus, que estão passando por esses momentos tão difíceis, ó Pai. Que o Senhor conforte os corações, que o Senhor traga sabedoria para os familiares, ó Deus. Que a doce presença do Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, possa ser sentida em cada lar, ó Deus.
Abençoe cada um desses irmãos, aqueles que estão se recuperando, ó Pai. Fortalece a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pela cruz, graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor. Pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Digno é o Senhor, pela cruz do graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor do graça
Bendito é o Senhor, digno é o Senhor. Que bom, temos o privilégio de separarmos este tempo para ouvirmos um pouco da palavra de Deus. Que o Senhor edifique a sua casa, que o Senhor edifique a sua família. Na semana passada eu falei um pouco sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, mencionei um pouco no último dia 10 de setembro, Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, e como que esse assunto tem sido muito falado durante este mês, diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Porque junta-se com os problemas do cotidiano, que nós já temos todas as semanas, todos os anos, os imprevistos da vida que acontece, mas soma-se a esse quadro de pandemia, e o que nós temos é uma matemática muito perigosa. E o que nós estamos vendo é o crescimento, o aumento no índice de estresse, no índice de depressão, os problemas financeiros, as crises familiares, perdas, o sentimento de solidão diante deste isolamento. E quando nós ligamos os noticiários, a internet, as notícias não são tão boas. Abusos, corrupções, e isso afeta diretamente as nossas vidas. Isso mexe conosco. E a grande maioria de vocês que estão assistindo, a grande maioria de nós, no ano de 2020, teve algum momento que foi marcante, passou por algum momento de dor. A grande maioria das pessoas podem dizer que 2020 não está sendo um ano muito fácil. Com certeza, meus irmãos, um ano de muitos desafios, mas um ano que Deus também ele tem nos ensinado muito. Um ano que nós estamos vendo e aprendendo com o Senhor. Mas quando eu falo sobre dor, sobre sofrimento, por N motivos que nós citamos aqui, me surge uma pergunta. O cristão, ele pode sofrer? O cristão, o crente em Cristo Jesus, ele pode ter depressão? Sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui neste tempo. Quando a vida dói, quando a dor, quando as crises batem à nossa porta. Sabe, meus irmãos, o que nós vemos quando respondemos essa pergunta é, às vezes, algumas distorções de verdades bíblicas profundas. Porém, quando distorcidas, podem ser muito prejudiciais para a nossa vida. Você quer ver uma verdade profunda? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Isso é uma verdade? Sim. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ou, Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. De fato, Ele tem. Mas sabe quando isso é distorcido? Quando eu encaixo o ter uma vida vencedora em meus paradigmas. No que eu penso que é ter uma vida vencedora. Sabe qual é o problema quando nós falamos Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida? É eu encaixar este plano maravilhoso naquilo que eu penso que é maravilhoso. E não naquilo que Deus traçou, e não naquilo que Deus planejou. Frequentemente nós queremos encaixar Deus em nossos propósitos e em nossos paradigmas, e não colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E aí nós vamos sofrer, vamos ter algumas distorções dessas verdades.
Mas hoje eu quero refletir com você, para a gente ver essas verdades, o que é uma vida vencedora, o que é viver debaixo dos planos de Deus, como viver diante da dor e do sofrimento, mantendo firme a fé. Eu quero ver com você a vida de Jó. Jó ele nos ensina muito a respeito da soberania de Deus, de como Deus está conduzindo todas as coisas. Para começar, eu quero que você mantenha um texto bíblico próximo a você. Jó, capítulo 19, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 19, apenas o versículo 25. A palavra do Senhor, ela diz: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Que pela ação do teu Santo Espírito, o Senhor ilumine as nossas mentes. Fale aos nossos corações, ó Pai. Que possamos ser fortalecidos, edificados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jó começa no capítulo 1, no versículo 1, o narrador trazendo a identidade de Jó. E ele vai dizer: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. Essa era a identidade, essa era a característica principal. Por isso que o narrador começa o livro de Jó trazendo justamente essa identidade. Depois o narrador vai trazer algumas características secundárias, como por exemplo que Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem que tinha muitas propriedades, muitos funcionários, muitos animais. Que Jó tinha uma família muito bacana. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, e eles viviam muito bem, em harmonia, comendo junto, bebendo junto, festejando, e de tempos em tempos Jó chamava os seus filhos, e Jó ensinava os seus filhos o temor do Senhor. Jó os santificava. Jó orava, intercedia pelos seus filhos. De tempo em tempo, Jó prestava sacrifício porque talvez os filhos tenham pecado contra Deus. Jó tinha uma vida muito bacana, uma vida muito legal, e um homem temente a Deus. Um homem reto, um homem que se desviava do mal. O que já é muito interessante, porque talvez, se num sistema como nós temos hoje, se fôssemos apresentar Jó, a primeira coisa que nós iríamos dizer a respeito do Jó é o que ele tem. E como é feliz a vida dele. Mas o livro de Jó já nos mostra aquilo que é a característica mais importante da nossa vida. O que precisa ser a característica mais importante do homem? O temor a Deus. E é por isso que o versículo 1 de Jó começa dizendo isso. Mas no capítulo 1, nós temos o que eu chamo do primeiro round da vida de Jó. Do primeiro round ali, quando Satanás tem um encontro com Deus. Deus olha para Satanás e diz: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Satanás responde a Deus e diz: sabe, Deus, Jó é isso mesmo, mas sabe por quê? Porque ele tem tudo. Porque ele não precisa de nada. Porque o Senhor tem abençoado muito a vida dele. E é por causa disso que ele teme ao Senhor. Tira-lhe tudo. E ele vai blasfemar. Sabe o que é interessante? É como o próprio Deus apresenta Jó. O próprio Deus diz quem é Jó. Primeiro o texto começa dizendo, o narrador dizendo quem é Jó. Agora o próprio Deus, veja que título maravilhoso o próprio Deus dá para Jó. O meu servo Jó. Essa era a característica e a identidade de Jó. Deus, então, permite que Satanás toque em sua família e em seus bens. Permite. Veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui com você. Não é Satanás que está coordenando a situação.
Não é Satanás que está à frente, mas é sempre Deus, que é um Deus poderoso, um Deus soberano, que está dirigindo e coordenando todas as coisas. Satanás, ele usa dessas ferramentas para tentar destruir os filhos de Deus. Mas Deus, por outro lado, está aperfeiçoando a vida dos seus filhos. E é isso que nós vamos ver em todo o livro de Jó, como Deus trabalhou o coração de Jó. Não existe nada, meu irmão, que atinja a sua vida que antes não tenha passado pelas mãos de Deus. Deus é um Deus poderoso, um Deus soberano, e todas as coisas estão debaixo de suas mãos, até Satanás. Como diz Lutero, Satanás, o Satanás de Deus, porque até Satanás tem que se submeter à vontade de Deus. E sim, Deus, sendo um Deus poderoso, soberano, está direcionando todas as coisas. Satanás toca nos bens de Jó, nos filhos de Jó, em um único dia. Jó perde todos os seus bens. Jó é assaltado, Jó sofre por catástrofes naturais, Jó é atingido ali por homens fora da lei, Jó perde os seus filhos em um único dia. Sabe qual a reação de Jó? O que Satanás disse que ele ia fazer? Blasfemar. Mas não, de forma alguma. Jó, ele rasgou as suas vestes. Lá no final do capítulo 1 diz que Jó rasgou as suas vestes com um sinal de dor, de luto, do que ele estava passando naquele momento. Jó raspou a sua cabeça, como o cabelo e a barba, que eram a glória do homem no Antigo Testamento, como quem diz agora, não tenho mais nada. Jó se lança no chão com o seu peito no chão, com suas mãos no chão, com a sua testa no chão, e ele adora ao Senhor, e ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele adorou ao Senhor. E o final do capítulo 1 termina dizendo que em tudo isso Jó não pecou. No segundo capítulo, nós temos o segundo round. Satanás e Deus no encontro, e Deus olha para Satanás, viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás está enfurecido porque ele é o único perdedor ali. Jó podia ter perdido os seus bens, mas quem perdeu, quem foi envergonhado foi Satanás. Jó, ele olha, toca-lhe na saúde, e ele vai blasfemar. Deus permite, mas Deus diz para que Satanás preserve-lhe a vida. Jó perdeu sua saúde. Jó ficou com seu corpo cheio de feridas, cheio de dores, ao ponto de se rastejar pelo chão, de raspar o seu corpo com uma pedra de barro. Tamanha dor do que ele estava passando. Então vem a sua mulher, pessoa que passou com ele boa parte da vida, e diz, Jó, você vai manter a sua integridade? Blasfema contra o seu Deus, Jó, e morre. Jó, ele responde à sua mulher e diz, mulher, aceitamos, recebemos todas as bênçãos de Deus. Aceitamos o bem de Deus, tudo que Deus nos deu, tudo que nós tínhamos, foi Deus quem deu. Não vamos aceitar o mal, não vamos aceitar que Deus, em sua soberania, graça, poder e amor, que está conduzindo todas as coisas, não vamos aceitar isso dele, de que ele está direcionando tudo em nossas vidas, mulher. E mais uma vez o texto diz, Jó não pecou. Sabe, meus irmãos, Satanás não está interessado se você é rico, se você é pobre, se você tem saúde, se você não tem. Ele vai usar algumas ferramentas para roubar o seu testemunho. Porque em tudo Jó adorou ao Senhor e Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. Satanás vai fazer de tudo para roubar o seu testemunho.
E Deus vai fazer de tudo para te aperfeiçoar segundo os propósitos dele. Porque é ele quem tem um propósito para todas as coisas. Satanás só quer destruir, mas Deus é um Deus que tem propósitos. Propósito em meio à dor, em meio ao sofrimento. Sim, Deus tem um propósito para a sua vida, como tinha para a vida de Jó. Continuação do capítulo 2 é que Jó tem um encontro com seus amigos. Seus amigos sofrem juntamente com Jó, e aí nós temos o capítulo 3, um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, onde Jó expõe a sua depressão, onde Jó expõe toda a sua aflição, onde Jó escancara a sua vida, escancara o seu coração e demonstra toda a sua dor, toda a sua angústia, devido à situação do que ele estava passando. E olha, o versículo 1 começa: depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Até o versículo 10, Jó lamenta o dia do seu nascimento. Até o versículo 19 do capítulo 3, Jó deseja que tivesse morrido ao nascer. E até o capítulo 26 do capítulo 19, do capítulo 3, Jó quer agora morrer. Entenda algo. Jó não está desejando ou pretendendo suicídio. Isso precisa ficar muito claro. Mas Jó deseja que esse dia chegue, tamanha dor que ele está passando. Jó, ele não está sofrendo só por causa das suas perdas, da sua enfermidade. Mais ainda, Jó está sofrendo por causa do silêncio de Deus. Do silêncio do seu amigo, com quem ele anda. O livro de Jó diz que os céus se tornaram como metal. Jó sente que está distante de Deus. Isso é o motivo da sua maior dor. O que mais causa aflição é ele andar com Deus e Deus não chegar para ele e dizer: olha, Jó, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque eu tenho um propósito, vai acontecer isso. E Deus não faz assim com as nossas vidas. Porque Deus está ensinando a vida de Jó. Porque Deus está direcionando, porque Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Sabe o que Jó nos ensina? Que homens de Deus, homens piedosos, podem sofrer. Homens de Deus, homens piedosos, podem passar por depressão, por momentos difíceis. Não só Jó, mas na história nós temos outros homens, como por exemplo Charles Spurgeon. Spurgeon, em muitos dos seus relatos e um livro sobre a depressão de Spurgeon, vários autores, e o próprio Spurgeon relata várias vezes a sua aflição, a sua depressão, que Spurgeon disse que começou aos 24 anos. E veja o que o Spurgeon ele diz: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora, como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Poderia chorar por toda uma hora, de tamanha tristeza, angústia, sem ao menos saber o motivo dessa tristeza. Isso já aconteceu com você? De uma tristeza profunda bater em seu coração e você se perguntar: por quê? Por que eu estou sofrendo? Aparentemente sem nenhum motivo. Spurgeon ele diz que isso acontecia com mais frequência quando ele ia passar por uma grande mudança de vida, ou como quando Deus iria fazer uma grande bênção, ia trazer uma grande bênção para a sua vida. Ele passava por esses momentos, momento de tristeza profunda, momento de angústia. Jó, Spurgeon e tantos outros homens de Deus nos ensinam que existem momentos da vida escuros demais. Momentos que quase não nos permitem ver a luz. Jó, Spurgeon
e outros homens piedosos nos ensinam que às vezes somos atingidos por lutas, por dores tão profundas que quase nos tiram a esperança. Que homens de Deus e piedosos também sofrem, também passam por lutas, também passam por dificuldades. Mas o sofrimento de Jó não parou aqui. Do capítulo 4 ao capítulo 30, nós vamos ver um diálogo entre os seus amigos. Agora o texto passa por uma estrutura de poesia. E dentro dessas poesias, Jó é questionado. Jó é questionado na sua fé. Os amigos de Jó dizem que ele não é mais um homem de Deus. Os amigos de Jó questionam se ele não está em pecado. Ele faz Zofar e Bildade, seus amigos que estavam ali sentados com eles no chão, seus amigos que eram seus irmãos, os seus companheiros de fé. Ele lá no capítulo 4, ele vai dizer: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? E ele diz lá no capítulo 4, olha Jó, você que era um homem tão sábio, as suas palavras restauraram, sustentaram a vida de tantas pessoas. Você fortaleceu tantos joelhos fracos, mas agora quando a luta, quando a dificuldade vem sobre a sua vida, você fica prostrado. Como que alguém diz, a sua fé é só da boca para fora? A sua fé não funciona na sua vida. Você fala para as pessoas, você ensina, mas quando é você fica aí se lamentando, desejando a morte. Jó ele responde no capítulo 6 e ele diz, olha, se você pudesse somente pesar o que eu estou passando, Jó está dizendo, se você tivesse um pouco de empatia. Às vezes nós encontramos pessoas assim. Ou às vezes somos esse tipo de pessoa. Que falta empatia em nosso coração para lidar com a dor e com o sofrimento dos nossos irmãos. Para lidar com a dor e com o sofrimento daqueles que estão próximos. Elifaz era um amigo, um homem próximo de Jó. Mas lhe faltava se colocar no lugar de Jó. Zofar lá no capítulo 11 diz para Jó, ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Ele vai falar dessa forma e vai ficar tudo certo? Olha, Jó, você fala que a lei de Deus é pura, que você é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas olha, lá no versículo 6 do capítulo 11, Zofar ele diz, fique sabendo que Deus esqueceu alguns de seus pecados. Olha, Jó, você pecou. Você pecou, Jó. Você não está passando por esse motivo de graça. Isso não está acontecendo com sua vida de graça por nada. Você errou, certamente. É isso que o Zofar está dizendo. E aí o Zofar está dizendo agora, olha, mas fique sabendo, Deus esqueceu alguns de seus pecados. Lá no capítulo 12, Jó ele responde e ele diz, tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu, homem íntegro, reto, que temo a Deus, que me desvio do mal, que ando com Deus, logo eu, objeto de riso para os meus amigos, eles me acusando. Bildade, no capítulo 19, olha para Jó e diz, até quando você vai ficar falando, Jó? Até quando você vai proceder com insensatez? E vai dizer para Jó, pare com isso, seja um homem sensato. Sabe por quê, Jó? E lá no final do capítulo 18, Bildade, ele vai dizer, essa é a situação de quem não conhece a Deus.
logo Jó. O próprio Deus o chamou meu servo Jó. Meu servo que anda comigo. E agora Bildade, um de seus amigos, porque Jó está sofrendo, porque Jó está passando por um momento de luta aguda, profunda. Bildade olha para Jó, olha, isso, quem passa por isso é quem não conhece a Deus. Ah, meus irmãos, que tempo difícil Jó estava passando. E como nós encontramos pessoas como os amigos de Jó. E às vezes nós mesmos fazemos o papel dos amigos de Jó na vida de outras pessoas ou em nossa própria vida também. Sabe por quê? Por causa de uma fé distorcida. Por conhecer algumas verdades profundas, bíblicas, mas querer aplicar essas verdades como nós entendemos. Não se submeter à vontade de Deus. Não entender que Deus é um Deus soberano, poderoso, que está coordenando todas as coisas. Mas uma fé distorcida, prejudicial, que questionava, que acusava, que desencorajava a Jó. Se fosse nossos dias, eu iria dizer que ele era o desencorajador. Porque ele olha para Jó e diz, as suas palavras não têm efeito para a sua vida. Você é um homem que não sustenta as próprias palavras. Zofar, o acusador. Para Zofar, Jó era um homem falso, um tolo, que se enganava. Bildade, o destruidor. Para Bildade, Jó era um homem que não conhecia a Deus. Veja que difícil o desafio de Jó, a luta de Jó. João Calvino, ele vai dizer algo sobre os amigos de Jó. E ele diz o seguinte, em toda essa discussão, Jó tem uma causa boa e os amigos, ao contrário, uma causa ruim. Mas Jó, com a boa causa, luta contra o mal. Os outros, com a causa ruim, lutam contra o bem. E quanto mais tempo Jó passava com os seus amigos, mais Jó via que os seus amigos estavam errados, que os seus amigos não estavam falando a verdade. E aí nós chegamos no capítulo 19 de Jó. Nos primeiros versículos, a partir do versículo 7, Jó demonstra o silêncio de Deus com aquela situação. E ele diz, se eu grito injustiça, não obtenho resposta. Se eu clamo, parece que ninguém me escuta. E a partir do versículo 13, Jó diz a respeito da sua solidão. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Veja que momento de luta, de sofrimento, Jó está passando. Às vezes você está passando por um momento de profunda dor, por causa de alguma perda, por causa da depressão, da ansiedade, da crise financeira, da crise familiar. Jó foi atingido em todas essas áreas. E Jó nos ensina que nós temos um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que tem propósito, um Deus que está cuidando das nossas vidas. Por isso, meu irmão, quando a vida dói, quando a dor bate à porta das nossas vidas, eu quero que você saiba de 3 coisas fundamentais que eu aprendo com a vida de Jó. Preste atenção. Primeiro, saiba, o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus não significa que Ele não está no controle.
não significa que ele não está olhando para a sua vida. Mas o que Jó nos ensina, que nós temos um Deus soberano, um Deus que tem a história em suas mãos, um Deus que tem a história das nossas vidas em suas mãos. E no versículo 23 e 24 do capítulo 19 de Jó, ele diz: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Quem dera tudo que eu estou passando se tornasse, pelo menos, ensinamentos para gerações futuras. Pudesse, pelo menos, ficar registrado para que outras pessoas possam aprender. E sabe o que está acontecendo aqui agora? Nós temos um dos escritos mais antigos da história. Um dos escritos mais antigos da Bíblia. O livro de Jó, que chegou até nós e está nos ensinando a respeito do caráter de Deus, a respeito da soberania, do amor, da graça, da misericórdia. Este livro chegou até nós. Este livro que está entre os principais livros da história, entre a história da criação, entre as poesias mais belas de Salmos. E essas poesias registram a história de Jó. E ele que esperava que chegasse até as futuras gerações. E há milhões de anos vem ensinando pessoas a respeito de um Deus soberano e de um Deus que tem um propósito. Se isso, queridos, não te mostra que Deus é um Deus poderoso, que tem propósito, que Deus é um Deus que tem a história em suas mãos, o que Jó passou há milhares de anos atrás ensina as nossas vidas hoje, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Porque Deus tem um propósito para a dor, porque Deus tem um propósito para todo o sofrimento. E nós sabemos que é momentâneo, que é leve, diante da glória reservado para as nossas vidas. Saiba que Deus tem um propósito para todas as coisas. Segundo, saiba que é preciso manter firme a nossa convicção. Versículo 25 e 27, capítulo 19 de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, e eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Eu verei, eu sei que o meu Redentor vive. Jó está dizendo, apesar da dor, apesar das perdas, apesar do silêncio, apesar da solidão, apesar da depressão, apesar do distanciamento, eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que eu tenho um Deus vivo. O meu Redentor vive. E eu verei. E Jó, ele diz, quando eu não tiver mais nada, quando eu não tiver mais carne, quando eu perder tudo, quando eu perder essa vida, eu verei com os meus próprios olhos. Sim, eu o verei. Como espera, como deseja o meu coração. Em Apocalipse, nós temos uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Que um dia estaremos na plenitude da presença de Deus, na eternidade, com Ele. Que não haverá mais dor, não haverá mais choro, que toda lágrima será enxugada. Mas sabe o que é mais importante disso tudo? Não é que não vai existir mais dor, não é que não vai existir mais choro, e que toda lágrima será enxugada. Mas o mais importante é que nós vamos estar na plenitude da presença de Deus. E é isso que era importante para Jó.
Jó não estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai me curar, eu não vou ter mais feridas, eu vou ter a minha vida restaurada, os meus bens restaurados. Não. Jó está dizendo, quando eu perder tudo, eu sei que eu tenho a esperança da sua presença, eu sei que o meu Redentor vive. Deus, ele pode, meu irmão, nos curar. Deus, ele é poderoso para curar. Deus, ele restaura. Deus pode nos prosperar, sim, como aspectos da sua graça, da sua misericórdia para com as nossas vidas. E Deus fez isso com a vida de Jó, mas para Jó isso não era o mais importante, mas o mais importante era a presença de Deus, a convicção que o Redentor vive. E hoje nós podemos ter essa convicção em Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que se entregou, que pagou o preço dos nossos pecados, que levou as nossas dores, as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E sobre as suas feridas nós somos curados, religados, certos de que ele está vivo, de que ele ressuscitou, Cristo Jesus ressuscitou. E nós temos uma viva esperança nele, na obra dele. É isso que Jó está dizendo, sobre a esperança dele em Deus. Sobre no momento mais escuro, na noite mais escura, no dia mais sombrio, na dor mais profunda, ele grita, eu sei que o meu Redentor vive. Tamanha a sua convicção em seu Redentor. Terceiro, saiba que Deus sempre vence. Versículo 28 e 29 do capítulo 19 de Jó. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira lhes trará castigo, e então vocês saberão que há julgamento. Já está falando para os seus amigos, já está falando para os desencorajadores, para os acusadores. Jó fala hoje para os mentirosos, para os enganadores, para aqueles que são usados como instrumentos de Satanás para destruir a nossa vida. E ele está dizendo, olha, vocês estão julgando, mas saiba, Deus julgará a vida de vocês. Deus, ele vence. Não é a palavra de vocês. Não são as verdades deste mundo. Não são as verdades deste sistema. Mas Deus, ele sempre vence. Deus, ele sempre vence. Diante da dor, do sofrimento, quando a vida dói, saiba, meu irmão, o silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando. Tenha em seu coração uma forte convicção e saiba que Deus sempre vence. Que Deus sempre está à frente. Que Deus é um Deus poderoso. Eu aprendo algumas coisas com Jó. E quero deixar duas lições importantes para terminar. Não há nada como a esperança na verdade para clarear o caminho e manter você firme. Não há nada como a esperança na verdade. A viva esperança em Cristo Jesus, a luz que alcança as nossas vidas, a luz que ilumina os nossos caminhos. Não há nada como a esperança nele, a viva esperança. Segundo, não há nada como a falta de segurança para atormentá-lo e fazer você temer. Não há nada como a falta de segurança, a falta dessa esperança de saber para onde você está indo
de saber por quais caminhos você está caminhando e quantas pessoas não sabem. Não têm esperança. Vivem uma vida de escuridão sem saber sequer, sem ter sequer a esperança que existe uma direção, que existe um caminho. Mas em seus corações, somente a escuridão, a solidão e a dor. Billy Graham, ele conta uma história muito legal. Ele diz que certa vez Albert Einstein pegou um trem. O fiscal chegou perto de Dr. Einstein e pediu o bilhete. Einstein procurou o seu bilhete em seus bolsos e não encontrou. O fiscal chegou pertinho e falou: eu te conheço. Você não é o Dr. Einstein? E ele disse: sim, eu sou. Não, tudo bem. Eu sei quem você é. Não precisa me mostrar o bilhete. E foi até o final do trem e voltou. Quando ele voltou, Einstein ainda estava abaixado, olhando debaixo dos bancos, procurando em seus bolsos o bilhete. E o moço já chega para Einstein e diz: doutor, não precisa mostrar o bilhete. Einstein olha e diz: rapaz, não é questão de você saber quem eu sou. A questão é que sem aquele bilhete eu não sei para onde eu estou indo. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas estão no trem da vida e não sabem para onde estão indo? Bildade olha para Jó, capítulo 18, não é uma mentira, é só dito para a pessoa errada. E ele chega no final e conclui: olha, essa é a vida de quem não conhece a Deus. Bildade não estava falando uma inverdade. Estava apenas errado para quem ele estava dizendo. Mas talvez você que está me assistindo é a pessoa certa. Talvez você não conhece a Deus. Talvez você não tenha essa viva esperança no Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua vida. Encha o seu coração de temor. Que o Espírito Santo de Deus restaure corações neste momento. Quero convidar você a apresentar a sua vida diante do Senhor. Analisar o seu coração. Se você está sofrendo um momento de dificuldade, de dor, lembre-se dessas verdades. De que Deus está trabalhando. De que nós precisamos ter uma convicção forte nele, uma firme convicção, e saber que Deus sempre vence. Guarde essas verdades em seu coração, que isso fortaleça a sua vida. E se você não conhece ao Senhor, ore a Ele. Peça para que Ele se apresente a você. Peça para que o Espírito Santo toque em seu coração, e fortaleça e te vivifique, te traga a vida, a certeza da vida do Redentor. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai, que tanto nos ensina, que tanto fala aos nossos corações, mesmo no momento de tanta luta, de tanta dificuldade, como tem irmãos, amigos queridos passando, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque nós aprendemos com a vida de Jó, o seu poder, a sua soberania, como o Senhor agiu na vida de Jó. Sabemos que o Senhor restaurou todas as coisas na vida de Jó, mas o mais principal é que ele conheceu o Senhor de forma mais profunda. Que o Senhor, Pai, nos ensine, que o Senhor nos permita te conhecer de forma mais profunda. Isso causa muito temor, Pai, ao meu coração, essa oração. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Eu sei que esses propósitos não são como os meus, mas é o Senhor. É o Senhor, Pai, que está coordenando e direcionando todas as coisas, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Para aqueles que não te conhecem, ó Deus,
Que o seu Santo Espírito trabalhe nesses corações com a graça e com a misericórdia que vem do Senhor e fortaleça a vida deles. Para aqueles que te conhecem, ó Pai, continue a fortalecer os corações, restaurar, ó Deus, curar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que a doce presença do Senhor possa ser sentida por esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, as ternas consolações do Teu Santo Espírito, esteja em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe. Continue orando pela vida do pastor Honório. Ele está em um tempo de férias, em breve estará conosco novamente, está em um tempo de descanso com a sua família. Ore pela família dele, ore pelo nosso pastor Honório, que ele possa retornar em segurança de suas férias, que ele possa ter um tempo também de descanso. Próxima quarta-feira nós temos um encontro aqui, o nosso estudo bíblico, momento precioso para a nossa igreja. E toda sexta-feira, pela plataforma do Zoom, o Orando em Família. Fique atento às nossas redes sociais e participe das nossas atividades. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.